Ilá, 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 Isla. Ilá, Ilá Podcast. sejam todas, todos e todes bem-vindos à segunda temporada do Ilá Podcast, o podcast do projeto Quilombolar Permanecer Negro na Universidade, do curso de Psicologia da Universidade Federal do Ceará. Meu nome é Flávio Amaral, sou apresentador e produtor do Ilá. Sou Alexandre Barbosa, editor de áudios e produtor do Ilá. Sou Rayana Vasconcelos, roteirista e designer gráfico. Sou o Edvan Freitas, produtor. Eu sou a Lisandra, nova integrante do ILA. E neste encontro, nós conversaremos sobre a produção do podcast e as novidades da segunda temporada. E aí, galera, para começar, eu queria lançar a pergunta aqui para a gente falar sobre por que um podcast? De onde veio a ideia, quem gerou ela, como é que foi pensar essa ideia? E eu acho que a gente poderia aqui, convocar o Alexandre, né, o primeiro bolsista, a fazer esse primeiro comentário aí sobre essa pergunta. A ideia do podcast, ela meio que surgiu a partir de mim, né, com meu ingresso como bolsista em 2020, e foi o ano que começou a pandemia, né, então nossas atividades eram todas planejadas para ser no presencial. Enfim, com a pandemia a gente acabou tendo que repensar as atividades e ir para modelo remoto e tal, e o projeto tinha sido recém-criado, né, em 2019, e em 2020 aconteceu a pandemia, e eu fiquei matutando, né, alguma maneira de conseguir contemplar o que o Quilombolar se propunha, né, assim, levar a discussão da temática, né, assim, também dar uma certa visibilidade para o projeto e tal. Então, nesse ano eu tinha começado a fazer também algumas outras atividades na universidade que envolviam um podcast, e achei uma ideia muito massa, assim, e comecei a propor para a professora Nara, né, assim, professora, vamos fazer um podcast e tal, a gente difunde o conteúdo, né, assim, faz com que as pessoas vejam que Quilombolar, ouçam, no caso, né, assim, e a gente, enfim, dá continuidade nas nossas atividades, né. E então ela, assim, mandou amadurecer a ideia e tal. No segundo ano de bolsa, em 2021, né, ela, então, disse que eu sugerisse no grupo e tal, a ideia, ver se pareciam pessoas que topavam, né, assim, produzir o podcast, pessoas que comprassem a ideia. E foi meio assim, né? Então, um belo dia, nossos encontros do grupo afetivo, eu cheguei a propor lá pro pessoal, fazer o podcast, dar ideia, pá. E daí foram surgindo o restante do pessoal que tá aqui, né? Assim, a Rai, o Edvan, o Flávio, que compraram a ideia e disseram vamos. A gente montou o grupo no WhatsApp, enfim, começamos, né? E acho que para cada pessoa foi uma experiência diferente, né? Então, acho que, assim, como é que foi para ti, Rai, assim, o surgimento dessa ideia do podcast? Para mim foi bem interessante, assim, porque eu já tinha trabalhado em outros projetos que sempre surgia, né, essa pauta do podcast, né, que é um formato que está crescendo, né, há alguns anos, mas nunca dava certo, assim, porque tem essa questão da técnica, né, de operacional, de gravar e tal, de organizar o podcast em si, né? Mas aí esse nosso encontro lá no Quilombolar foi bem oportuno, né? Porque o Alexandre já veio com alguma experiência, né, de gravação, o Edvan também. Daí teve o Flávio que se propôs a apresentar, e aí, com o tempo, a gente foi se comunicando e se organizando para formar essa equipe, cada um trazendo vamos dizer assim, um talento diferente, uma contribuição para que o podcast acontecesse. E aí, quando a gente viu, já estava fazendo, né, dessa forma remota.
E eu acho que tem sido muito lindo, né? A forma como tem acontecido e tudo mais. Pois é, sobre trazer esse conhecimento prévio, né? Quando a professora Nara, numa reunião, falou sobre o podcast, jogou no encontro e colocou também no grupo, né? No WhatsApp. Aí eu gostei da ideia, porque já cheguei a fazer música na UFC, e lá eu vi algumas disciplinas que envolviam música e gravação de música, gravação de áudio, edição de áudio. E eu achei que eu poderia colaborar de alguma forma nisso. E na época que eu fiz, eu tinha um amigo que ele fazia um formato bem parecido com um podcast, né? Ele entrevistava os alunos que ganhavam vida com a música. Então, eu ajudei de alguma forma ele nesse formato e vim e aceitei. Gostei da proposta que foi colocada no Quilombolar, tanto que eu auxilio o Alexandre nesse processo de gravação também. E para você, Flávio, como foi esse processo? Para mim, assim, quando a ideia chegou, né, eu achei incrível. Eu gosto muito do formato de podcast, né? Comecei a escutar um tanto mais durante a pandemia, um pouquinho antes, né? Eu conhecia, mas não escutava tanto, mas com a pandemia apenas aumentou esse meu consumo de podcast. E eu acho que a ideia é muito interessante, porque eu acho que é uma outra forma do conteúdo chegar, né? E a gente se dispõe também a outras possibilidades né, de tratar o tema que a gente quer trazer, seja com a entrevista, seja também com o momento quilombodiário. Então, quando a ideia chegou, eu comprei logo, né? Pulei dentro e aí acabei virando aí o apresentador, uma coisa que eu não esperava, visto que no comecinho eu simplesmente não sabia falar, ponto. Não sabia falar. Hoje em dia melhorei um pouco, mas estamos aí, né? Aprendendo. E para tu, Lisandra, como é que foi assim chegar, ser convidada a participar do podcast? O que tu pensou assim? Ah, é um podcast? Assim que eu soube do projeto, né, e eu soube da licença do ILA, eu fui ouvindo uns podcasts e, cara, eu gostei de cara mesmo, assim. E aí, quando surgiu a oportunidade, o Alessandro falou comigo, eu super topei também. E uma coisa que fiquei muito curiosa é sobre o nome. Vocês podem me explicar? Bom, aí já no caso do nome do Ilá, né? Esse nome ele vem justamente do Moiji, né? O nosso querido Moiji aqui do Quilombolá, que já foi entrevistado nosso. No caso, quando a gente vai pensar as atividades, né? Sempre surge essa necessidade de resgatar uma linguagem de matriz africana, palavras que façam essa referência. E aí o Moiji veio com essa palavra, esse Ilá, né? Esse meio que chamamento, esse sinal, esse grito de anunciação, né, dos orixás, que traz esse espírito também, né, para ali pro podcast, né, essa aura e aí que produz, inclusive, que por isso a gente termina ali todos os encontros com um grito de ir lá, né, esse grito de que demarca ali a vontade, o poder do que a gente produz com o podcast. E para complementar, a gente pediu, né, aos entrevistados da temporada passada que mandassem um áudio também comentando aqui algumas das pautas que a gente vai falar hoje. E a primeira, né, convidada que a retornar com esse áudio, né, seria a Nara. E aí, professora, por que um podcast? Então, por que um podcast do Quilombolar? Né? Quilombolar é esse projeto de acolhimento, de permanência da Universidade Federal do Ceará, que visa fazer circular essas palavras negras, né? Que visa fazer com que esse modo de pensar o mundo que parte desse olhar que foi sendo nomeado como outro seja mais presente e possa se fazer mais audível, né, nos espaços que alcançar. Então, assim como a nossa vinheta, né, ele foi se fazendo devagarzinho. Ele foi se fazendo à medida em que as pessoas foram se juntando, os estudantes foram se juntando em torno dessa temática, com os seus
projetos de pesquisa, com seus diálogos teóricos, afirmando essa necessidade do ser negro na universidade, do permanecer negro na universidade. E então é assim que, cultivando esses conhecimentos, a gente vai fazendo também com que eles circulem, com que eles ganhem asas, né? E aí surge o Ilá, o grito dos orixás. Então, assim como a nossa vinheta também, esse grito às vezes é uma dança, às vezes é um pouco uma brincadeira, né? A gente escuta ali as vozes das crianças que trazem um sorriso para o nosso rosto. Então, a gente procura também cultivar, né, dentro da seriedade acadêmica, essa intimidade, essa proximidade e essa alegria de poder fazer o que a gente faz. E aí, esse convite a que a gente escute essas tantas vozes diferentes, desses tantos estudos que por aqui passam, que vão falar desse enegrecer a universidade, né? Ou seja, de que a universidade possa também se encontrar com a sua multiplicidade, com a sua potência transformadora do mundo. Porque é isso, né, que também o ser negro faz a gente pensar e traz, né? Essa potência de transformação do mundo, de permanecer, né, de fazer essas diversas cosmovisões, essa multiplicidade, essa heterogeneidade de possibilidades de ser, de fazer, de estar, se presentificar e construir aquilo que a gente nem sabe ainda o que pode vir a ser, né? Mas que com certeza é possível, porque muitos antes de nós já trilharam esse caminho, abriram portas e possibilitaram com que hoje a gente continue esse trabalho e leve adiante essa possibilidade também. Depois aí de ouvir a Nara, vamos falar um pouco aí sobre como é essa experiência aí no fazer esse formato de podcast, né? Quais foram as inspirações, as preferências. E aí, gente, podcast é sobre isso. Então, Flávio, eu também, assim como você, né, sempre gostei desse formato, né, que eu acho divertido, acho dinâmico, enfim. E passei também a ter o hábito de acompanhar vários podcasts em algumas atividades diárias, né? Então, também nas nossas primeiras conversas sobre o formato do podcast, a gente trouxe várias referências, né, Flávio? De coisas que a gente escutava para entender como é que se fazia a abertura, né? Encerramento, apresentação dos convidados e tudo mais. Então, eu acho que isso foi bem importante também para que a gente pudesse começar e realizar o ILA. Como referência, acho que eu podia trazer os que eu escuto mais, né? Comecei também recentemente a ouvir o Calma Gente Horrível, que era o podcast da Ana Roxo, da Tati, Fadel, da Malu e da outra que eu não lembro o nome. Mas uma grande referência também seria o Mamilos, né? Que acho que foi que é do Brainstorm 9, que foi acho que um dos primeiros que eu comecei a acompanhar e que realmente me conectou e me fascinou assim por esse formato, pela linguagem que elas usam, pela proposta do podcast, pela organização que elas têm na produção, né? A Juva Lauer e a Cris Bar. Flávio, tu lembra de alguns outros que tu escuta? Assim, para mim, né, quando a gente pensou nesse formato de entrevista, foi muito interessante porque eu pensei logo em alguns que eu ouço, né, assim, comumente para pegar algumas informações ali diárias, eu ouço muito a Renata Lopretti no assunto, né, o pessoal do Café da Manhã, e aí eu me inspirei muito assim neles para poder fazer esse trabalho meio jornalístico, né, assim, essa possibilidade de como pensar a pauta, de como organizar uma pergunta da melhor forma possível, né? E também de ir, né, se inspirando para poder falar sobre os pontos junto com o entrevistado, né? Podendo ali ocupar melhor esse lugar de entrevistador também, né? E tu, Alexandre?
tu teve alguma inspiração aí? No meu caso, já não tive tantas inspirações de outros podcasts. Já tinha ouvido um ou outro. Eu lembro que na época que nós estávamos pensando ainda a respeito do nosso podcast, eu tinha ouvido o Quilomba, mas assim, não acompanhava nenhum tipo de podcast, né? Assim, o que eu gostava mesmo era de pegar vídeos de palestras do YouTube, extrair o áudio e ouvir. Sempre gostei de ouvir, né, os conteúdos, não necessariamente um podcast, algo produzido nesse formato. Minha experiência com isso era muito mais no sentido da edição mesmo, sabe? Acho que, principalmente na minha adolescência, no primeiro computador, né, porque a internet era uma coisa muito difícil e você, né, abusava dos aplicativos. Eu gostava muito de fazer edições, de mixagem e gostava muito disso, né? E foi no período de pandemia também que surgiu a possibilidade de começar a fazer isso em algumas disciplinas. Lembro que cheguei a ouvir alguns podcasts de alguns companheiros de turma, cheguei a fazer algumas entrevistas também com alguns profissionais para essa disciplina. E eu vi assim, nossa, como é legal trabalhar com isso, né? Tinha muito tempo que eu já não fazia nada nesse sentido de edição de áudios. As minhas inspirações, né, vieram nesse sentido, somente da edição e de gostar de ouvir. Tinha, Edivan, alguma inspiração já de podcast? Acompanhava? Sinceramente, não. Tinha experiência nenhuma com podcast. Por conta das aulas remotas, os professores sugeriram alguns podcasts. E aí eu fui acompanhando, aí eu achei interessante a proposta. Desde então, eu sigo alguns, né? Como o Ciência Sem Fim, que é do Space Today, eu acho o nome dele. O Podpah. Eu acho que são os únicos dois que eu sigo. São pouquíssimos, mas minha experiência antes da pandemia era nenhuma. Então, gente, eu lembrei o nome da quarta integrante do Calma Gente Horrível, é Rita. Lembrei também outro podcast que inspirou bastante, e acho que se comunica bastante com o nosso, que é o Elas Pesquisam, da Cláudia e da Eliane, porque elas falam dessa questão especificamente de ser uma mulher pesquisadora na universidade, né? Então, tal hora, acho que casa bastante com a proposta do ILA, sendo que em outro contexto, né? Sempre achei muito legal essa proposta dela, e elas também começaram devagarzinho, né? Aprendendo e realizando, né? E crescendo nesse formato do podcast. Lisandra, tu já gostava de podcast antes de saber do ILA? Como é que é para ti isso? Tem alguns que tu gosta de ouvir mais? Assim, eu nunca participei de um podcast, né? Mas eu ouvi, assim. Mas não era temas tão, vamos dizer assim, tão sérios, né? Era mais um universo geek, mais de história, assim. História FM é um dos que eu assisto muito, ouço muito, né? E geralmente é do mundo geek, falando sobre os Vingadores, falando sobre anime, mangá, essas coisas. Mas eu acho muito interessante essa forma de comunicação, né? É tipo uma contação de histórias. Eu acho muito interessante a interação dos participantes. Enfim, acho que eu comecei a ouvir mais também na pandemia. Acho que foi mais, foi se popularizando mais, foi melhorando mais o conteúdo. E é isso. Eu também sou viciado em todos os formatos, assim, de vários tipos de formato de podcast, né? Eu falei mais os que me inspiraram um pouco pro ir lá, né? Mas eu sou viciado em alguns podcasts, assim, né? Meio que de contação de história, fictício. Alguns são fictícios, né? Reproduzem uma história, meio que uma audionovela ali. Mas também eu gosto muito de podcasts de história. Tem um também de entrevista, que é uma pesquisadora, né, uma historiadora britânica, que ela pesquisa várias pessoas de várias áreas ali, vários campos ali da história, que estudam coisas. Então, assim, vou de tudo, eu também consumo ali de tudo, assim, desde coisas assim, bem coisinhas, né, de conversas do dia a dia até essas coisas assim mais. Então, eu gosto muito do formato mesmo.
E eu uso muito também para aprimorar o inglês também, né? Eu escuto alguns em inglês, alguns para aprender inglês realmente, e outros que são na língua inglesa, que eu acho legal também. Acho que vale lembrar também aqui o Anticast, né? Que é um grande precursor aí do formato, né? Que inspirou, né? Transformou bastante desse mercado aí de podcast no Brasil. Como é o nome? Anticast? Anticast é do Ivan Mizanzuki. Hoje em dia ele nem está mais apresentando porque ele já está na Globo fazendo roteiro, fazendo série, alguma coisa assim. Massa. Amo. Foi um dos Próximo. primeiros que eu comecei a ouvir também, o Anticast. Eu comecei ouvindo o Projeto Humanos, sobre o caso do Evandro. Evandro. Muito bom. E aí, para comentar um pouco mais sobre isso, eu queria ouvir aqui o áudio da Tauana. E aí, Tauana, podcast é sobre isso. Olá, pessoal de lá, prazer estar aqui de volta para conversar mais um pouquinho com vocês. E aí, falando um pouco de como é que foi participar daquele episódio, né, com vocês, para mim foi bem interessante e foi bem tranquilo também, porque eu já conhecia o pessoal do Ilá, né, de outro projeto que a gente faz parte, que é o Quilombolar. Acho que se fosse com pessoas que eu não conhecia, seria mais difícil a interação, mas foi bem tranquilo. E eu gostei bastante, ainda mais para falar de um tema que para mim atravessa toda a minha prática, né, que é saúde da população quilombola. E sobre os podcasts na minha vida, se eu escuto muito, se não escuto. Até um tempo atrás não ouvia muito não, comecei a ouvir mais no início da pandemia, fiquei bem mobilizada para consumir mais conteúdo, para estar mais conectada, né? Acho que pela própria questão do isolamento e por querer sempre saber o que está acontecendo no mundo. E atualmente, de lá para cá, assim, eu tenho ouvido podcasts de assuntos muito variados. Eu gosto muito do Mano a Mano, né, que é do Mano Brown. Escuto também o Café da Manhã, que é sobre algumas notícias, né, de temas que estão mais sensíveis no mundo, vamos dizer assim. E gosto de alguns podcasts também mais para relaxar, assim, mais sobre curiosidades. Eu gosto do Não Inviabilize, né, da Deia. Acho as histórias interessantes quando eu tô querendo uma coisa mais suave, e eu escuto o Não Inviabilize. E é isso. É... Espero que o Ilá Podcast continue prosperando e tenhamos mais episódios. É um podcast que eu estou acompanhando e tenho gostado bastante de tudo que vocês têm produzido. E aí, né? Nem só de inspiração viverá um homem. Eles fazem o podcast deles, né? Então, assim, estamos aqui para falar também como foi nosso percurso aí, né? Essa questão das etapas de produção. Dizer aqui um pouquinho, a gente já apresentou um pouco, mas falar mais assim, quem faz o quê, como é que foi aprender a fazer essas coisas. E aí, galera, quem é que quer começar? Acho que talvez a Rayana. A primeira parte, geralmente, é a do roteiro, né? Onde a gente debate as ideias que a gente vai abordar, define os temas. A gente criou um arquivo que a gente fez um modelo, né, de roteiro com a estrutura que a gente querer seguir nas gravações, e aí a partir disso a gente vai adaptando de acordo com o convidado, com o tema que ele vai abordar. E aí o Flávio também pensa pesquisas, né, que ele vai fazer sobre essa pauta. E aí a gente também coloca isso lá. E assim segue, vai organizando as gravações, que são coordenadas, vamos dizer assim, pelo Alexandre, né, Alexandre? Depois que o roteiro está pronto, o convidado, o tema, começa as partes com os áudios.
nos organizamos de uma maneira simples, né? Assim, tipo, começou a fazer os encontros pelo Google Meet e usar alguns aplicativos para captura de áudio. E a partir dessas capturas que a gente fazia os cortes, as edições, né? E só que o trabalho da edição de áudio também começou muito antes das entrevistas em si, né? Começou tudo lá, depois da escolha do nome, né? Que, enfim, para fazer essas referências, nós também tínhamos que pensar numa vinheta, né? Em uma abertura que também caminhasse pelo mesmo sentido. Aí eu lembro que, mais uma vez, recorreu lá ao grupo, às opiniões do pessoal e, enfim, a gente acabou escolhendo o maracatu por ser esse estilo de música diaspórico negro, né, assim, que além disso ele também representa uma coisa do Nordeste. E aí começa toda a coisa, né, procurar os áudios, direitos autorais, enfim, encaixar assim, as partes que nós queremos usar. E também nesse sentido a gente também acabou fazendo até uma espécie de brincadeira proposta lá no grupo, né? Os participantes que se sentissem à vontade, né, do grupo afetivo, mandavam lá seus vilás para a gente colocar lá junto com a vinheta e tal. E é isso. Assim, a gente usa, né, o Google Meet, né? Essa segunda temporada nós estamos mudando de plataforma e estamos nos aprimorando, descobrimos plataformas que têm supressor de ruído, que gravam, então isso vai dar uma melhorada na qualidade, né? Passar supressor de ruído, cortes, ouvir infinitas vezes para algum ponto que precisou de uma edição, algum ponto que precisou de um corte, algum ponto que tudo tem que estar sendo revisado. E quem me ajuda nesse trabalho, principalmente de gravação, aí é o Edivan, né? Para não evitar falhas no áudio, são duas gravações acontecendo ao mesmo tempo. É basicamente um backup, né? Caso de bug num, tem o salvaguarda. Mas o trabalho maior acho que fica com o Alexandre na hora de editar. Como ele mesmo falou, né? Ouvir, reouvir, suprimir som. Aí depois de tudo gravado e editado, né? Que a gente faz um grande brainstorm antes de tudo isso. E assim se dá todo esse processo. E para você, Fábio, como é que é essa parte da apresentação? Bem, o processo de apresentação, ele é até fácil, assim, depois que eu, depois que eu peguei um pouco mais o jeito né, de como seguir aqui a coisa. Eu também ajudo ali um pouco a Rayana no processo do roteiro, né, porque às vezes o entrevistado já chega ali com a gente pede uma ou outra referência, né, de coisas assim, para a gente se especializar um pouco mais no assunto e poder fazer perguntas melhores, né? Às vezes eles chegam com alguma indicação também de conteúdo muito boa. Essa preparação ajuda muito, né? E foi ajudando muito a eu me tornar mais confortável nesse processo de fazer as perguntas, né? Então começou muito aquela coisa assim, bem o que a gente escreveu no roteiro vai ser o que eu vou falar. E aí eu faço a pergunta no roteiro, com breves variações ali, né? Na fala, mas aí eu fui pegando o jeito um pouquinho mais, né? Assim, não tanto aquelas coisas, mas a gente tem melhorado. E aí chegou nesse ponto onde hoje em dia eu me sinto mais confortável, inclusive, para fazer a pergunta, o entrevistado responde, aí eu comento alguma coisa do que ele respondeu, alguma coisa ali do que eu pensei sobre a fala dele, né? Então esse processo tem evoluído, tem tido ali algumas possibilidades ali, né? Tenho trabalhado um pouco ali na questão da fala, na questão de repetir algumas coisas. Acho que tem dado certo, no entanto. E para finalizar, eu acho assim, essa parte, né, quem ali depois de tudo e feito, preparado, enrolado, tem a parte também, né, de botar as caras aí nas redes sociais. Seria a Rayana, nossa aí nesse processo. É isso mesmo, Flávio. E depois desse produto todo pronto, né? Tem a parte de fazer com que as pessoas possam ouvir, né, o nosso podcast. E aí é um processo que começa também pelo Alexandre, que é quem sobe, quem hospeda esse conteúdo nas redes sociais, que são o Instagram, o YouTube, os dispositivos de streaming, né, que a gente chama,
que divulgam também e transmitem o podcast, para que isso aconteça também de forma, vamos dizer assim, atrativa. Eu faço a comunicação visual, né? Em imagens, aquelas capinhas que ficam circulando, os avatares para as redes sociais, para os stories e tudo mais. Sempre trabalhei nessa área de design gráfico, né, e comunicação visual. Então, eu pensei que eu posso contribuir também nessa parte, na produção do podcast. E acho que tem sido bem legal, assim. Eu, pelo menos, me divirto bastante fazendo. E aí, para falar um pouco mais sobre eles fazem o podcast deles, queria saber aí do Moiji, como foi essa experiência? A contação de histórias, na realidade, ela se iniciou como uma maneira de compartilhar itãs e lendas populares africanas no grupo de WhatsApp da gente do Quilombolá, né? E aqueles áudios acabaram sendo aproveitados para esse outro trabalho. A bem da verdade, essa transformação não é mérito meu, mas da maravilhosa equipe de edição que a gente tem no Ilá Podcast, né? Então, o mérito foi de Alexandre Barbosa, Rayana Vasconcelos, Flávio Gabriel, né? Todo mundo integrante do Quilombolá e pessoas que se dispuseram a fazer esse trabalho. Então, fazer a edição de arte, do áudio, né? E sobre o que é o podcast, não é mesmo? A minha pergunta agora é: podemos racializar o podcast? No sentido de. É sobre isso que a gente está trabalhando aqui, né? O tema sempre foi esse: foi tratar as relações étnico-raciais, pensar essa introdução de uma perspectiva afro, uma perspectiva negra dentro da universidade. Como é para vocês que chega essa ideia, que chegou essa ideia e também assim como tem sido falar sobre isso no podcast? Eu acho que não só como pode racializar, como deve, né? Quem aqui já escutou um podcast e pensou, essa pessoa é negra, essa pessoa é branca? Normalmente, todos os processos de comunicação acaba, assim dizendo, são pessoas brancas, né? Então, eu acho que pode sim racializar, deve. Quanto mais, melhor. E para você, Alexandre? Acho que eu concordo contigo, viu, Edivan? Não só pode, como se deve. A universidade tem certos paradigmas, né, assim, e um podcast produzido pela universidade já é algo inovador. Eu acho que quando a gente concilia esses novos meios, né, de difusão para a comunidade não acadêmica também, né, assim, visto que o podcast está disponível aí para qualquer pessoa, de qualquer lugar que tem interesse, pesquise, apareça na sugestão. A gente concilia isso, né, com o debate das temáticas raciais, a gente, enfim, duplica, né, essa potência. A gente traz para o público não universitário debates acadêmicos e, enfim, traz à tona questões que são invisibilizadas, né? E eu acho que é esse sentido. Assim, não só pode, né? Deve. Muito bem colocado, Edvan. Pois é, Alexandre. Para o Ilá, eu acho que isso também é essencial, né? Já que a gente está aqui gravando também só com som, mas racializar é essencial nesse sentido também, né? Para que a gente possa se identificar e trabalhar nossa pauta para além disso. Então, acaba sendo literalmente, né, um diálogo interessante isso da racialização, no sentido que a gente já pensa em um fenótipo, né, quando a gente escuta essa palavra, e trabalhar isso dentro de um podcast sem, digamos assim, obscurecer, entre aspas, né, essa questão. Então, acho que racializar também nesse sentido, esse podcast é essencial. Acho que a gente está aqui
todo mundo, né, reiterando a fala do Edivan, e eu venho aqui para fazer a mesma coisa, né? Até porque eu acredito que não necessariamente a gente tem essa questão, essa perspectiva, né, racializada da voz, mas a gente tem que ter pelo menos a da fala, né? Então, assim, o que é falado nesses podcasts, né? Quando as pessoas brancas falam, sobre o que elas falam, qual é as pautas que elas trazem, né? E aí a gente sabe que trazer esse espaço de um podcast produzido, né, no qual a fala surge de várias pessoas negras, de vários contextos, de várias campos de estudo também, né? Então, assim, é essa pluralidade que é trazida pelo ILA, né? Assim como alguns outros podcasts que também focam, né, o ponto de vista, a perspectiva de pessoas negras, para disputar esse espaço, mais esse espaço, né, que poderia ser facilmente recluso, novamente, ao ponto de vista branco, só porque não temos a cara aqui, né, para dizer, não é só isso, né, não é só a pele ali que vai falar essa vivência, mas a própria vivência também, que dessas pessoas sob essa pele, né? Então, é sobre isso. Sobre isso também, eu como ingressante na universidade, né, negra, e eu acho super válido falar, informar. Quanto mais conteúdo disso, para mim, é muito mais importante, porque quanto mais se fala, mais se propaga, mais tem conhecimento, né? E é um ciclo. Quando, justamente a proposta do podcast, quando eu vi, eu me interessei bastante, justamente por isso, porque essa questão racial, principalmente na universidade, que é o meu contexto hoje, né, é super importante mesmo, em relação às cotas, em relação ao próprio ingresso do aluno, ao próprio interesse do aluno negro de ir para a faculdade. Eu complementaria, né, isso que a Alexandra falou, que esse é um dos objetivos do quilombolar, né, justamente demarcar esse lugar de pertencimento também dentro da universidade, né, assim, de terem alunos que vêm ali sendo representados, ver coisas sendo produzidas assim que fogem do clássico do que é tratado na universidade, né? Visto que as temáticas raciais foram por muito tempo ignoradas nos cursos de psicologia. E para finalizar a participação dos nossos entrevistados da temporada passada, Má também nos enviou um áudio. Galera do Ilá, boa noite. Pra mim é boa noite de onde eu falo. E o pessoal do Quilombolá me chamou novamente para poder fazer um pouquinho uma fala sobre como foi esse período e esse tema que eu conversei primeiramente com vocês, que foi saúde da população negra. E acho que o primeiro ponto é muito importante pensar primeiro o espaço, né? O espaço que foi dado para que a fala acontecesse, que é racializar não só os temas, mas racializar o que é o próprio podcast, né? Um podcast preto. E daí pra mim é muito interessante isso, somado a pensar as questões do nosso Nordeste. E pensar nisso enquanto rede, sabe? Porque eu acho que um bom controle, no sentido de produção mesmo, uma produção inédita, é pensar nossas questões sobre o nosso olhar, sobre os nossos outros problemas e as nossas outras soluções, para além dos temas estereotipados que a gente consegue encontrar por aí em grandes e pequenas mídias. Então acho bonito essa opção do Quilombolar, enquanto ir lá podcast, de poder racializar um podcast. E nisso pensar a saúde da população negra, que foi o tema que eu comentei no primeiro momento que eu estava falando com vocês, é poder trazer também um processo do encontro, né, da junção, da junção, do encontro de uma rede. E eu penso que, inclusive, o nosso nome, que é Quilombolar, é uma tentativa também de junção. Eu acho que faltou um pouquinho falar sobre isso, sabe? E sentir essa junção como parte essencial. Essa junção enquanto uma contrapartida do que é o isolamento que é proporcionado pelos racismos. Essa junção, essa comunidade, esse quilombo, esse lugar, inclusive. Esse lugar do... aqui a gente pode falar sobre isso. Inclusive não falar sobre isso, falar sobre outra coisa. Então, pensando inclusive como psicoterapeuta, que tem como uma das grandes armas a fala e caminhar nos segredos, assim. Acho incrível uma mídia, e aqui de novo falando sobre lá,
incrível também essa possibilidade de quando a gente se junta enquanto comunidade, poder falar enquanto comunidade também. Então, eu queria trazer para vocês essas questões, e aqui eu vou começar a pensar sobre elas. Quando nos juntamos, o que acontece? Que coisas reacontecem, né? Que temas a gente conversa, a gente desconversa? Que afetos acontecem? Toca que música quando a gente se junta? Que comida acontece também? Enfim, quero trazer um pouquinho isso para vocês e agradeço o convite do Ilá por permitir que a gente pudesse falar aqui de novo. Boa noite. Nessa nova temporada do Ilá, a gente trouxe novos recursos, né, para trazer mais qualidade para os podcasts, para dar continuidade ao nosso trabalho. E também a gente tem a proposta de uma interatividade maior no Instagram, né, fazendo interação podcast com os comentários, para aproximar ainda mais o nosso público-alvo, né, tanto os alunos da universidade quanto fora dela. Mas temam não, continuo aqui junto com vocês. De vez em quando vocês vão estar ouvindo a minha voz também. Estarei aqui lado a lado com a Lisandra. E eu acho que é isso, gente. Encerramos aqui nossa conversa de hoje. Mas isso é só o início do Ilá neste ano. Agradecemos vocês por ouvirem o nosso podcast e para ficarem sempre atualizados sobre os nossos debates, acompanhem as nossas redes sociais, o Quilombolar UFC no Instagram e no YouTube, e assine o Ilá Podcast no seu agregador de podcasts. Até o próximo episódio, e vamos lá, gente. Ilá! Ilá!